todas e todes, né? Eu sou Elza Loboski, sou psicóloga, atualmente estou como conselheira da 16ª plenária da gestão do CRP Minas e tenho o prazer, né, de apresentar as duas palestrantes de hoje, que vão falar sobre um tema muito importante, que são regras e desafios, o contexto atual das psicólogas do trânsito. Mas antes de apresentá-las, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher morena, né, cabelos lisos, castanhos escuros, né, estou com óculos preto, com detalhe dourado de gatinha, né, uma pessoa muito charmosa, muito elegante, entendeu? Finíssima, para dizer o contrário, sou uma pessoa cheinha, tá? Sou cheinha, e atrás de mim tem um armário com um vidro fumê branco também do meu consultório. Então, é muito bom estar com todos vocês e contar com a participação de todos, todos e todes aqui. Bom, vou apresentar uma das nossas convidadas, que é a Selma Lúcia Santos. Ela é psicóloga, psicanalista, mestre em educação, especialista em psicologia do trânsito e especialista em avaliação psicológica. Atua em clínicas de exames psicológicos para obtenção de CNH, está como vice-presidente da Associação Profissional das Clínicas de Psicologia e Medicina do Trânsito de Minas Gerais, a APSINT, membro da Comissão de Orientação em Avaliação Psicológica e coordenadora da Comissão de Orientação em Psicologia do Trânsito do CRP Minas Gerais. A nossa outra convidada é a Ana Luísa Barbosa, formada em Psicologia pela UFMG, responsável técnica da AS Clean desde 2009, especialista em Psicologia do Trânsito pelo Conselho de Psicologia, secretária do Conselho Administrativo, né, da Associação Profissional das Clínicas de Medicina de Trânsito de Minas Gerais. Atualmente, ela é a presidente da APSINT, tá? Psicanalista clínica em formação desde 2009. Ambas, né, estão na direção da APSINT, coordenando essa associação de tanta importância, né, e que está em parceria com o Conselho há muito tempo. Tanto a Ana Luísa quanto a Selma estão coordenando concomitante a coordenação, né, da Comissão de Trânsito, né, que é uma das nossas comissões aqui dentro do Conselho. Então, já de antemão, já convido a todos e todas para participarem, né, dessa comissão que acontece aqui na sede, né? A gente tem reuniões uma vez por mês, sempre nas quintas-feiras. Então, é só clicar lá no nosso site do CRP, comissões, calendário, que vocês vão ter o horário, sempre na quinta às 16 horas, né? Gostaria de fazer um outro convite para vocês, que é a pesquisa, né, do perfil do psicólogo em Minas Gerais. Uma pesquisa extremamente importante, que vai nos auxiliar muito como gestão para podermos propormos ações, né, dentro das nossas comissões temáticas, né, e convidar também a todas, todos e todos psicólogos e psicólogas a participarem do COREP, né, que acontece agora, os pré-congressos, a partir de outubro, e que é onde nós, da psicologia, temos voz e voto para levar para a próxima gestão quais são os nossos interesses, principalmente aqui, hoje, né, nas questões do trânsito. Pode até ser que saiam propostas, né, Ana e Selma, no dia de hoje, né, para que a gente possa levar para o pré-congresso, onde a gente elege os delegados para defender essas propostas, né, no caso do trânsito, para o COREP, para que a gente possa levar para o CNP e seja criado, né, o caderno de orientação, né, para a próxima gestão, para os profissionais que nós vamos eleger, para que possam gerir o conselho, né, por todos nós. Então, no mais, muitíssimo obrigado pela presença de todas e todos aqui, lembrando que esse encontro virtual vai ficar gravado, né? Então vocês podem rever em outro momento, assim que quiserem,
né? E que nós vamos estar recebendo as perguntas no chat para que, ao final, a Selma e a Ana Luísa possam estar trazendo para vocês, né, essas respostas e que a gente possa estar batendo, fazendo um bate-papo para pensarmos, né, essa questão das regras e dos desafios do contexto atual para psicólogos do trânsito. Então, muitíssimo obrigada, Ana e Selma, né, por estarem participando dessas iniciativas, desses encontros virtuais, onde as comissões podem se apresentar e trazer os temas vigentes da nossa área. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada a você, Elza, sempre gentil. Eu que vou, acho que começar. Ok, Ana. Bom, meu nome é Ana Luísa, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo longo, preto, estou com uma blusa vermelha, atrás de mim uma parede somente branca. A gente pensou em falar da nossa atuação atualmente, né? E eu queria começar, eu fiz uma colinha, gente, desculpa, porque eu fico um pouco ansiosa. Do nosso trabalho de avaliação, eu trabalho com avaliação para o trânsito desde 2007, e eu percebo, assim, que na prática da nossa profissão, existe uma dificuldade da população em geral em entender a nossa importância e como é o nosso trabalho. É uma pergunta comum, né? O que vocês fazem? Para que serve aquele monte de risquinho? Né? Eu acho que a gente existe uma distância, às vezes, muito grande entre a nossa atuação e a compreensão da população de uma maneira geral, apesar da nossa avaliação ser tão antiga, anterior até à regulamentação da profissão. A especialidade de psicólogo do trânsito só foi reconhecida no ano 2000 pelo CFP, que também, né, foi muito tarde diante de todo o trabalho. E alguns estudos que eu fiz, eu acho que a grande questão da nossa atuação hoje em dia, a gente tem, inclusive, discutido muito isso na comissão, né? É a falta de um perfil mais próximo do esperado para que do condutor. E ao fazer esse tipo de pesquisa, a gente não encontra ainda um perfil fechado. Eu encontrei algumas coisas que eu queria trazer hoje, de pesquisas que relacionam a avaliação que a gente faz com o comportamento mais seguro no trânsito. Deixa eu virar mais. Um dos estudos que a gente tem acesso é um estudo que foi promovido pela Tatiane Bacelar, que foi diretora-presidente da PSINT por muitos anos, com o apoio da PSINT com a Prefeitura de Belo Horizonte. Aliás, é um outro órgão, agora eu não anotei, gente, me desculpa. Em 2018, onde ela identifica uma relação entre a insensibilidade emocional e retraimento social com motoristas que produziram acidentes ou crimes de trânsito. Oi, pode falar. A pesquisa foi promovida com a Delegacia de Acidentes de Trânsito. Ah, obrigada. Não é a prefeitura. Ela colocou uma sigla lá, eu não sabia o que era, DA. Né? Delegacia especializada em acidentes de trânsito. Ah, obrigada. E nessa pesquisa, ela utilizou os testes Pfister, o BFP, TEACO, TEAD, TEALT e uma entrevista semi-estruturada para montar e ela conseguiu colocar algumas características. Essa que foi uma característica principalmente observada tanto entre as pessoas que sofreram acidentes, como os que cometeram tanto infrações como crimes de trânsito, são duas coisas diferentes, né? E uma dessas coisas é a diminuição significativa do verde,
da cor verde no Pfister. Ela coloca claramente na pesquisa. Eu acho que é um dado super importante, que é comum aos dois grupos. Outra coisa que ela colocou comum nos dois grupos foi um baixo nível de atenção e mental, de raciocínio, também nos dois grupos. E um outro estudo eu não sei se a Elza conhece, Anna Davis Jesuíno e o Fabiano Rueda, eu não conheço. Também demonstra uma relação de impulsividade com comportamentos indesejados no trânsito, entre eles correr por aventura e algumas outras infrações. Eu acho que essas duas pesquisas nos trazem alguns dados a respeito de como avaliar, quais itens avaliar e como, às vezes até na escolha dos instrumentos dentro de uma avaliação psicológica para o trânsito. E aí, eu encontrei também que em 2004 o governo fez eu não sei se é uma produção do governo, chama Política Nacional de Trânsito, talvez a Roseli consiga até falar sobre isso, ela foi minha professora no curso que eu fiz também. Aí eu vi que a Fernanda cumprimentou ela como professora, eu acho que a gente estava nesse curso. Você está falando da Política Nacional de Trânsito? Isso, isso, do Denatran, isso. Que eles colocam, traz orientações sobre como deve ser a educação para o trânsito, desde a educação infantil até o ensino fundamental. E esse documento declara, para além de mostrar como deve ser essa educação, que é necessário superar a transmissão de informações e visar a transformação de valores e comportamentos e atitudes. Eu achei isso muito fantástico, porque eu acho que diz de uma coisa para além só da produção específica do trânsito, mas de talvez pensar que o trânsito pode ser uma área que a gente ajude a promover uma mudança estrutural na nossa sociedade, que valoriza tanto a competição, a individualidade, né? Uma das coisas com relação ao estudo da Tatiane é essa dificuldade social, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, que a gente consiga fazer uma mudança mais estrutural e, às vezes, saia um pouco da educação nos moldes mais antigos, só apenas de transmissão e do que fazer e ordenações, entendeu? Essa, para mim, foi a parte mais importante, assim, porque a gente fica muito preso no estudo do trânsito, principalmente a gente que tem clínica, né, e trabalha na avaliação, que é uma avaliação compulsória, a gente às vezes se perde um pouco na importância disso como estrutura de sociedade mesmo, que a maneira como o sujeito talvez se comporte no trânsito é a maneira como ele se coloca diante da vida. É isso que eu penso. É só isso, por enquanto. Meu nome é Selma, eu sou uma mulher clara, cabelo curto, preto, uso óculos preto, atrás de mim tem uma parede branca com uma porta branca. E, bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao CRP, né, de disponibilizar essa oportunidade desse bate-papo sobre o trânsito e sobre essas rotinas, né, que a gente tem no trânsito, que isso causa, assim, chama a atenção, né, causa um impacto, chama a atenção, as pessoas perguntam muito para a gente o que a gente faz, como é o psicólogo do trânsito, né, o que o psicólogo do trânsito faz, como que é, eles acham que o psicólogo do trânsito, ele trabalha somente nessa avaliação, né, do exame para obtenção da CNH. Não, o psicólogo do trânsito, ele tem uma amplitude muito maior que isso. A avaliação, né, o conhecimento do psicólogo do trânsito,
ele atualmente, eu penso que a gente trabalha muito mais nas políticas, né, públicas, porque é uma área muito sem sossego. Eu percebo que é uma área muito desassossegada, porque agora, por exemplo, né, ninguém tem prestado muita atenção, mas o trânsito, gente, ele continua matando muito mais do que a Covid, muito mais, né? Esses dados são aí, claro, a Roseli sabe disso, está aí com a gente, e então é uma área que chama muita atenção, é uma área que precisa muito de estudo e é uma área que nós temos muito poucos estudos. Nós estamos vindo agora, eu e Ana Luísa, do Congresso Brasileiro de Medicina e Psicologia do Trânsito, e, claro, com bastante novidade, mas com uma queixa enorme de pouquíssimos estudos. Existe aí uma ampliação muito grande para o digital, né? Para essa nova possibilidade de avaliação que está chegando aí muito forte. Ouvimos vários palestrantes sobre isso e, enfim, no geral, continua ainda a mesma inquietação. Como vamos fazer com o trânsito, né? O que fazer com o trânsito? Então, o que os psicólogos do trânsito têm mais hoje em dia em mente e no dia a dia é um trabalho árduo, onde nós precisamos muito de muitos estudos, muitos trabalhos, como esse que a Tatiane dirigiu em parceria com a Absinte e a Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte, onde ela é professora, ela com os alunos dela. Foi um trabalho muito interessante. Ele está atualmente parado por causa da pandemia, mas nós esperamos ainda voltar nele. Um trabalho feito na delegacia, como a Ana Luísa explicou, especializada em acidentes de trânsito. Lá, inclusive, tem o Museu dos Brinquedos Mortos, são os brinquedos recolhidos. Esse museu foi reativado dentro da pesquisa. Esses brinquedos são recolhidos a cada criança que morre, que vai a óbito, é recolhido um brinquedo e é colocado nesse museu. Essa pesquisa foi feita para que as pessoas tivessem a oportunidade de serem avaliadas depois de acidente com vítimas, e nós vimos aí um número bem considerável de reabilitações, né, dessas pessoas que repensaram a forma de dirigir. Bom, a pesquisa, infelizmente, está parada momentaneamente, mas esperamos que volte logo. Esse é um grande trabalho que nós temos para fazer, a pesquisa. Estamos agora com a oportunidade de alavancar essas pesquisas agora no digital, né, no online. Essas pesquisas também da avaliação, né, pelo online. Enfim, o psicólogo do trânsito, gente, ele trabalha com toda essa rotina, que não é só a rotina da clínica. A rotina da clínica também é uma rotina muito agitada, né? Eu ia falar inquietante, mas não é inquietante só, ela é muito agitada, são diversos problemas que acercam a rotina diária, e é uma gama de problemas de todas as formas, e é sobre isso que nós gostaríamos de conversar um pouquinho hoje, essa inquietude, né, do trabalho da avaliação psicológica no trânsito, e esse trabalho que a gente tenta e arduamente fazer, com muito poucos participantes, é uma dos grandes problemas que nós temos, né? As pessoas não querem entrar para as comissões, não querem entrar para as associações, e nós precisamos de muita ajuda. Então, também é uma das inquietações, porque um só
faz muito pouco, 2 faz muito pouco, 10 faz muito, porque o trânsito é uma área que emprega o maior número de profissionais no país. Sem sombra de dúvida que o trânsito é o que ocupa essa posição aí. Eu não me lembro agora dos dados certos, no Congresso nós ouvimos sobre isso, mas era uma área que era para estar em alta com estudos, pesquisas e tudo mais, porque é o maior índice de emprego que nós temos, né? Enfim, sobre essas queixas, a gente vai bater um papo agora, né? Ok, Elza? Seu áudio está desligado, Elza. Eu estou checando aqui no chat se já tem alguma pergunta, né? Eu posso fazer uma colocação? Claro. Sim, claro, pode sim, Roseli. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas nós estamos saindo da Semana Nacional de Trânsito. A Semana Nacional de Trânsito, 18 a 25 de setembro, e esse ano foi no trânsito a responsabilidade, ele puxa para a responsabilidade de cada um. Então, qual que é a minha visão como psicóloga do trânsito? Eu vejo, assim, pouquíssima participação dos psicólogos. Agora cedo, eu acabei de sair de uma webinar sobre o idoso no trânsito. Tivemos várias, motociclista no trânsito, idoso, criança, enfim. E aí eu procuro onde que estão os psicólogos na participação desses eventos. E eu vou falar para vocês sinceramente, é difícil achar. E a gente pode fazer até uma pesquisa aqui, ó, entre vocês que estão aqui, qual de vocês participaram de algum evento, pode ser webinar, live, palestra, não sei, né? Sobre a Semana Nacional de Trânsito, que discutia questões pertinentes ao trânsito. Bom, então aqui eu estou vendo 3 mãos, talvez tenha um pouco mais, mas assim, eu tenho preocupação de olhar. E eu fico muito surpresa, porque eu praticamente não vejo ninguém, sabe? Esse, por exemplo, da agora de manhã foi uma discussão ampla, porque o idoso, ele já é uma das principais causas de morte no trânsito do idoso, por fatores externos, e a gente tem praticamente nada em termos de política pública em relação a isso. Então, nós tivemos vários técnicos debatendo o assunto. Então, a minha inquietação em relação ao conselho, aí eu sou bem clara, por isso que eu comentei no início, talvez vocês não vão gostar que eu esteja participando, mas eu acho que quando a gente passa 200, minha mãe fala que quando a gente passa 200, a gente fica mais tupetudo para falar, então eu passei 200, então eu acho que eu estou um pouco mais tupetuda para falar. Eu acho que o conselho ele fica muito preso, ou só preso, à avaliação psicológica para a Carteira Nacional de Habilitação. Não que isso não seja importante, isso é muito importante, mas eu acho que a gama e a perspectiva de atuação é muito maior. E cada vez mais a gente vai se perdendo nisso. E essa sempre foi minha fala. Quem foi meu aluno aqui? Eu tenho algumas alunas, né? Alunos, talvez, não sei, não estou vendo aqui, mas assim, é isso, sabe? Aí a pesquisa, de repente a gente é muito carente de pesquisa, sim, mas nós temos pesquisas em outros países que a gente pode aproveitar muita coisa em relação à questão dos fatores do comportamento o comportamento da pessoa e o estado emocional. Tem uma pesquisa grande que saiu da Universidade de Virgínia, ela ficou durante 2 anos avaliando as pessoas no trânsito. Uma pesquisa enorme, né? E essa pesquisa, ela mostrou que as pessoas que entravam no carro, né? E às vezes batiam a porta, então eles iam apontando alguns comportamentos dessa pessoa. Às vezes chorando, tensa, né? Isso tudo era porque o carro era todo monitorado durante todos esses 2 anos. Então eles verificaram claramente os fatores emocionais e o aumento do número de acidentes ou de perspectivas de acidentes. Então, assim,
eu acho que temos ferramental, temos coisas que a gente poderia aproveitar. O que eu vejo, aí eu vou ser sincera, é assim, não muito interesse de se debruçar sobre essas questões. Isso é a minha perspectiva, né? Eu posso estar errado. E, ao mesmo tempo, eu vejo quanto que a gente está perdendo com isso, né? Perdemos muito espaço, né? Perdemos. E, de vez em quando, sabe quando que eu vejo que, às vezes, o psicólogo arregala os olhos e arrepia os cabelos? Quando alguém lá de Brasília vira e fala assim, não, vou proibir a avaliação psicológica para os psicólogos. Aí eu vejo que tem uma mobilização e as pessoas ficam agitadas e tal. Aí sim eu vejo a movimentação. Mas, tirando isso, eu, sinceramente, eu não vejo muito, sabe, assim... e eu já participei de reuniões do conselho, Roseli, você nunca foi? Fui, eu ia para as reuniões e tal, e participava e discutia, e eu não via muito progresso, né? E aí eu optei por tentar ver se a gente mobiliza a sociedade, que eu acho que estava assim... Estou sendo bem sincera com vocês, tá, gente? Depois vocês podem até me deletar. Mas, às vezes, outros lados a gente conseguia uma abertura maior. Então, essa é a minha posição, não quer dizer que a certa é a única, né? Mas eu, já que deu a oportunidade de falar, né? Eu até agradeço essa oportunidade. Roseli, muito importante a sua fala, tá? E eu gostaria até de lembrar, né, que como conselheira nessa gestão, eu participei, né, com você de uma reportagem, né, na TV aí de Belo Horizonte, né, que nós duas fizemos uma contribuição sobre acidentes no trânsito, né, e a comissão de a avaliação psicológica, né, no trânsito, ela foi criada, retomada, né, no final do ano passado, né, que nós começamos a novamente articular essa comissão, realmente, Roseli, em função de muitos colegas do trânsito não se implicarem nessa questão de pensar o psicólogo no trânsito, né, em todos os contextos. Então, toda vez que a gente reúne um grupo de psicólogos do trânsito para conversar, infelizmente, a primeira fala e a maior preocupação são os honorários sobre esse serviço. Quando a gente fala sobre pensar a publicação do que está acontecendo na realidade das clínicas, pensar outros tipos de pesquisa, as comissões se dissolvem, a gente não tem mais participantes dentro da comissão. Então, é essa comissão que está agora atuando na nossa gestão. A nossa preocupação é trazer a importância do trânsito, né, da avaliação no trânsito, do psicólogo no trânsito, para a sociedade, né, tanto que nós estamos indo para as mídias sociais, não só para a televisão, mas para jornal, até mesmo aqui dentro do site do próprio Conselho, né, trazendo posts, notas, né, sobre o que está acontecendo, o que é importante a gente discutir, e atualmente a gente está mobilizado num processo de estudo para começar a compreender qual é esse perfil, né, para o trânsito, porque nós não temos, né, Roseli? Quando a gente vai ver os estudos que a gente tem, poucos na área, né, e de tipos de avaliações compulsórias, né, como a do trânsito, a gente já tem indícios, né, de que os construtos de atenção não são tão importantes para essa avaliação, né? E a gente ainda vê a questão de algumas entidades do trânsito, né, não só em Minas Gerais, mas determinando que o profissional de psicologia encaminhe os resultados partilhados de um processo avaliativo, né? Mandem apenas alguns itens e percentis daquelas avaliações
e não deixando claro para os profissionais qual é esse perfil. E eu penso, Roseli, que isso não é um papel só do Detran, né? Mas eu penso que é um papel do Conselho Federal, dos CRPs, junto com essas instâncias, com associações, né, dos psicólogos no trânsito, né, com todo esse grupo, para se pensar a importância do psicólogo para a sociedade. O que exatamente nós podemos fazer e temos que fazer para diminuir os acidentes no trânsito, né? Então, pensar uma avaliação, por exemplo, na CNH, onde a pessoa faz essa avaliação apenas uma vez na vida, é entender que essa pessoa não passa por modificações, né? Então, isso é uma questão muito séria. Então, o quanto que a gente tem que fazer? Então, quando a gente diz assim, o conselho não faz por nós, o conselho não mobiliza isso, o conselho não mobiliza aquilo, a gente tem que lembrar que as gestões do conselho só fazem o que os psicólogos solicitam que eles façam, que a gestão faça. E isso acontece de 3 em 3 anos nos Coreps. Então, nós, como Comissão de Trânsito, nós já mobilizamos para nos preparar para os pré-congressos, para eleger delegados, tentar eleger delegados dentro da área de trânsito, levando propostas não só da avaliação psicológica para o trânsito, mas questões, né, ligadas à legislação, a diálogos com o Detran e outras instâncias, né? A questão da segurança no trânsito, né? Nós temos uma lei que obriga que o Detran tenha um número X de psicólogos para atenderem familiares e pessoas que passam por acidente de trabalho e trabalhar nessa questão de prevenção e educação do trânsito também. Então, nós estamos levando todas essas propostas agora para os pré-congressos no Corep e temos muita esperança que a gente consiga, né, bancar essas propostas e levá-las até o Corep e que no Corep, com os delegados eleitos, né, dentro da área do trânsito, a gente consiga ter voz e voto suficiente para levar essas propostas para o CNP. Porque o conselho, a gestão do conselho, independente da gestão, né, que a categoria vote para representá-la, essa gestão só faz o que está no caderno do CNP, ou seja, só o que está delimitado como propostas da categoria, porque o CRP é nosso, o CRP não é de 30 conselheiros que respondem, né, pela essa representatividade. Mas eu acho muito importante você trazer essa questão, porque esse ainda é um mito que gira entre os profissionais. E quando você traz a não participação dos colegas do trânsito para se implicar em treinamentos, em aperfeiçoamento e discussões sobre a melhoria no trânsito, eu, infelizmente, Roseli, tenho que concordar com você que realmente a adesão sempre é muito baixa. Mas se a gente convidar para falar sobre aumento dos honorários, você pode ter certeza que o Zoom explode. Então, isso é uma crítica que você traz e que eu acho que a gente tem que pensar muito, né, sobre essa fala, o quanto ela é sintomática, né? E o Finelli está aí também, né? Tudo bem, Finelli? Eu gostaria de te ouvir também, Finelli, nessa questão. Mas muito obrigada, Roseli, pela sua contribuição. A Selma está com a mão levantada primeiro. Finelli vai falar também, Finelli? Então, vou passar a palavra para a Selma e depois para o Finelli. Roseli, obrigada pela sua explanação. Como eu disse desde o início, é sempre muito bem-vinda e pertinente, né? Na minha apresentação, eu falei sobre a dificuldade da integração de profissionais do trânsito para nos ajudar. Eu não sei se você se lembra, mas tem 11 anos que eu estou aí nessa luta das associações no trânsito, e realmente você tem toda a razão no que fala.
né? Como a Elza falou, a Elza tem aí nos ajudado arduamente para ver se a gente consegue manter, e nós não conseguimos, por exemplo, participantes, Roseli, para poder montar agora uma associação nacional, tá? Nós estamos com a maior dificuldade, temos que colocar aí quem não é do trânsito para ver se a gente consegue montar uma ata e registrar uma ata de uma associação nacional. Essa dificuldade realmente é muito grande, a Elza falou palavras pertinentes e acertadíssimas, que é o que ela tem vivido comigo já há o quê? Uns 4 anos, né, Elza, que eu venho da Absinte como presidente, como diretora, e a Elza tem visto aí a nossa luta, a Tatiane acabou desistindo da luta, e tantas outras que já desistiram, e o que acontece é isso, se a gente fala dos honorários, realmente a gente tem um Ibope grande, mas se fala que vai passar a avaliação para 10 anos, foi aquele terror, né? E terror não é porque um candidato avaliado hoje, ele vai mudar, como a Elza falou, o comportamento imensamente durante 10 anos. Não, não foi por isso, foi porque reduziria pela metade, né, o vencimento da clínica, o monetário, né, vamos dizer assim. Então, assim, a maior luta que nós estamos tendo é para colocar pessoas para nos ajudar. Ninguém quer ajudar, ninguém quer participar, ninguém quer estar em nada que acontece no trânsito. O que o pessoal quer saber, se as associações conseguiram o reajuste, se a gente conseguiu manter a especialidade. É uma luta grande? Claro que é. Roseli, eu tive lá, eu lutei muito pela especialidade, eu lutei muito, fui a Brasília várias vezes, eu lutei muito para que não acontecesse avaliação só em 10 anos, mas, assim, quantas vezes, aliás, a maioria das vezes, Roseli, eu fui sozinha, tá? E quantas vezes eu fiz isso sozinha e eu arquei com as despesas disso, né, de tudo, do Conselho, o Congresso Nacional agora, nós tínhamos 3 psicólogos de Minas Gerais, 4 psicólogos de Minas Gerais no Congresso Brasileiro de Medicina e Psicologia do Trânsito. Então, assim, lá se passou todas as novidades, todos os acontecimentos. Eu fiquei na presidência da Absinte por 2 anos, eu nunca tive uma reunião de diretoria com todas as diretoras. Por mais que eu insistisse, por mais que eu tentasse, eu não consegui. Uma, tá? Então, assim, a nossa luta é muito grande, Roseli, e você está coberta de razão no que fala, mas o que mais fazer por isso, né? O que mais fazer para chamar os psicólogos para trabalhar nessa questão? Selma, eu posso fazer um comentário da sua fala? Claro. Se a gente entrar, se a dinâmica de vocês é essa da gente entrar, se não for, me balizem só para eu não sair do esquema que vocês... Tranquilo, Roseli, nós estamos É no um bate-papo, prazer. é isso Não, mesmo. então, assim, qual que é a visão? Realmente, aquilo que você falou é algo que eu vi, né? E a gente briga, batalha, depois a gente cansa e fala, quer saber? Vou olhar do outro lado porque tem uma abertura maior. Eu acho que aconteceu comigo e deve acontecer com mais pessoas. Agora, qual que é a questão grande que eu vejo? É que se preocupa em discutir a questão do salário, né? E até eu entendo, ninguém paga a conta para a gente, mas a gente acaba, sem essa articulação, perdendo exatamente essa possibilidade que geraria um retorno, que é o retorno da gente ter emprego, da gente ter um salário, da gente ter um reconhecimento. Então, é assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Só que é difícil as pessoas entenderem isso, né? Eu falei aqui, e algumas pessoas vão lembrar que estão nesse grupo, que há muito tempo atrás eu falei assim, gente, fica esperta, próximo presidente que entrar, ele vai puxar o tapete nessa avaliação. Não deu outra. As pessoas até perguntou se eu sabia alguma coisa. Eu disse, gente, não é que eu sei, é porque está muito óbvio
que acontece? Se a gente não apresenta pesquisa, se a gente não apresenta fundamentação daquilo que a gente faz, se a gente não comprova que nós somos úteis em uma sociedade onde o trânsito, vocês acabaram de falar aqui, está matando que nem pandemia, quem que é o público que vai comprar a nossa briga, a nossa causa? Ninguém, mas ninguém mesmo. Eu acho que se vocês sentarem com os parentes de vocês e perguntarem para os parentes de vocês se eles acham que deve manter a avaliação psicológica, parentes de vocês, eu tenho certeza que eles vão falar assim, mó bobeira, corta isso. Porque se não está resolvendo, estou falando assim a palavra de um leigo, né? Não está resolvendo a questão dos números de acidentes, o pessoal continua morrendo demais, então para que essa coisa de ficar fazendo avaliação? Então, eu acho que assim falta o entendimento do psicólogo de que ele talvez esteja roendo a corda que ele está segurando. E essa corda, uma hora, ela vai arrebentar, né? Não foi agora, porque, vamos ser bem sinceros, é que a gente está lavando a roupa suja, né, em casa, teve ingerência política para poder manter. Óbvio, vocês sabem disso, né? Mas vai ter um momento que talvez não tenha mais, e aí? Aí eu fico pensando assim, a gente pode fazer as duas coisas, a gente pode lutar e deve por uma questão de um salário melhor, um reconhecimento melhor, essa coisa toda. Óbvio, gente, lógico, a gente tem que pagar a conta, mas abrir para outras perspectivas, ou até para essas, para que a gente se fundamente, a gente tenha condição de manter o psicólogo, né? Então, eu falo isso, eu sou muito tranquila em relação, porque eu falo isso há mais de 30 anos. E quem me conhece de muita idade, tem algumas aqui que me conhecem, sabe que eu falo isso e falo desse jeito aberto, e falo para A, B, C, D, para quem quiser. Porque é uma verdade. Agora, Selma, eu te entendo, é difícil, a gente fica muito sozinha. Vai indo, a gente fala assim, pô, eu tenho que ir lá em Brasília para brigar por uma causa do conselho. Aí fala assim, você paga a tua conta, divide o avião em tantas prestações, se vira, paga o hotel. É assim, né? É assim, porque eu fiquei 10 anos indo, assessorando o Conselho Nacional de Trânsito, né? E muitas desses 10 anos por uma questão de ideológica, né? De brigar pela causa e tal, né? Mas a gente vai indo, assim, eu acho que já tem que formar a gente para poder agora ir para frente, né? Eu já estou numa fase que eu preciso já ter, né, pessoas que caminhem, né? Que tenham pique, que acreditem, né? Então, assim, e eu sempre, assim, às vezes eu falo, não vou mexer mais com isso não, tá? Mas aí eu vejo, igual eu vi a reunião, eu falei assim, vou lá. Vou participar da reunião das meninas, vou perturbar elas lá um pouquinho, sabe? Porque eu acho que é possível. Eu acho que, e também não é só possível, eu acho que é uma questão, talvez, de sobrevivência. Então, com certeza, Selma, Roseli. te entendo, Elza, te entendo, e essa galerinha nova que está aqui nos assistindo, eu falo numa boa, fique esperto, porque as coisas estão difíceis, e não é que a gente quer ter... rogar praga ou coisa assim, né? Mas a gente lê cenário, né? A gente tem que ler cenário. Eu acho que um dos papéis principalmente eu que atuo em órgão público, é a gente fazer uma análise de cenário, né? E o cenário, sim, em relação a essa questão, eu digo para vocês, ele não está muito de céu de brigadeiro, não, né? Desculpa a minha fala mais prolongada. Não, tranquilo, Roseli. E eu acho que essa proposta que a comissão traz, né, desse encontro virtual hoje, ele foi exatamente criado para isso, né? Quais são as regras, né, e os desafios, né, desse contexto atual dos psicólogos do trânsito? Quando você disse que você já traz essa questão, né, do governo já há algum tempo, nós também já discutimos isso muito, eu falo muito com as colegas de trânsito. Gente, se não tiver validação de perfil, não tem por que justificar. Por que nós vamos justificar que é necessário uma avaliação no trânsito? Se nós não temos estudos, não temos validade para essa fala, né? E enquanto a gente não tiver validade, nós não temos como fazer o movimento, né? Você participou, Roseli, na última plenária, né, na 15ª, onde a gente fez ali na UNA, né, um encontro com os psicólogos do trânsito, né? E trouxemos algumas pessoas para conversar, e tem uma colega que colocou aqui no chat, né,
a seguinte questão: poxa, se a APSIND luta pelos psicólogos do trânsito, né? E a ACTRANS também, por que elas não se unem nessa luta? Exatamente, nós da comissão convidamos o presidente da ACTRANS. Na próxima reunião da comissão de trânsito, ele já fez o aceite, ele já vai estar conosco para dialogar. Nós precisamos dialogar e achar caminhos, né, Roseli? Mas ir para a ação. Ir para a ação é muito importante nesse momento, nesse contexto do trânsito, né? A Fernanda está pedindo a fala. Eu vou pedir para quem não estiver em fala que feche o microfone, tá? Fernanda? Bom, boa tarde, gente. A gente tem que pensar também que quando se fala em psicologia do trânsito, do tráfego, a gente tem que pensar que nossa atuação, e isso eu leio muito bem nas aulas da Roseli, que a nossa atuação não é só em clínica, né, gente? A gente tem um campo muito grande na área de prevenção e promoção da segurança do trânsito. A gente tem aí a mobilidade humana com um amplo meio para a gente trabalhar, né? E muitas vezes o psicólogo do trânsito está só focado em clínica e avaliação psicológica, né? Então, é onde que a gente tem que começar a pensar isso, nesse grande processo que é a mobilidade humana, e que tudo depende de relação, né? E comportamento. E qual é os nossos objetos? Qual é o objeto da psicologia, né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso também. Exatamente, essa questão da APSIND, da ACTRANS, foi a Sandra de Souza, né, que fez a contribuição. Temos uma outra pergunta do Emerson Felipe. Essas pesquisas, estudos que foram realizados com o protocolo dos condutores antes ou após os acidentes? Após. Foram 30 condutores avaliados após infrações de trânsito ou crime de trânsito. Ok. Essa pesquisa da Tatiana, ela está disponível no site da APSIND para que as pessoas possam ter acesso? Então, eu não consegui contato com a Tatiane para que ela permitisse essa disponibilização, entendeu? Ok. Mas se alguém conseguir, ela liberar, a gente tem pesquisa, não sei se pode colocar aqui para as pessoas acessarem, e curiosamente são 29 homens, são 30 pessoas, 29 homens e uma mulher. Okay. Todos os acidentes com crime, tá? Não, algumas infrações, outros crimes. Ela faz a diferenciação. Uhum. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Letícia, Leonardo, o Emerson já trouxe, né? Reginaldo, Davidson, né? Quem ainda não fez nenhuma contribuição, Felipe, Rosângela. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição que ainda não trouxe nenhuma contribuição? Selma, pode abrir o microfone. A Sandra nos perguntou por que as duas associações não se unem. As duas associações trabalham, cada uma no seu, né, no seu ideal, não temos nenhum problema, a CETRANS trabalha numa luta mais política, a APSIND trabalha numa luta mais científica, mas está tudo certo, as duas associações, cada uma faz seu trabalho e está tudo certo, Sandra, não tem motivo nenhum para se unir, não, tá? Pelo contrário, quanto mais, melhor. Estamos agora aderindo à nossa abertura da Abrapsit Minas Gerais, mais uma associação, mais um conteúdo aí para agregar, né? São profissionais que estão aí trabalhando a nível nacional e não está tudo certo, não tem problema nenhum as duas associações trabalharem, não. Exatamente, Selma, o que eu passei para os colegas, né?
A Isso. trans vai estar na reunião, né, na próxima reunião da comissão Isso. de trânsito. Então, assim, o diálogo é bom e a gente vai tentar estreitar agora ações entre as duas associações junto com a comissão. O Felipe Fortini, ele faz a seguinte pergunta, né, para o grupo aqui. Em relação à formação e constante atualização do psicólogo do trânsito, quais os cursos são recomendados, reconhecidos, seja presencial ou online, em Belo Horizonte? Talvez até a Roseli possa trazer essa informação. Alguém gostaria? Uhum. Ele não está. Eu estou achando que ele está falando em relação ao psicólogo que atua na avaliação psicológica do CNH, não é isso? Isso, para poder fazer a posse. Exatamente. Então, eu acho melhor alguém que já atua nessa área responder. Agora, tirando essa parte, nas outras, vamos falar assim, né? Existem vários cursos de especialização que têm voltados para você atuar com políticas públicas, voltado para atuar com comunidade, né? Que eu acho que não é o caso. Eu acho que ele está querendo falar para a CNH. Da CNH. Aí eu vou deixar o pessoal de clínica falar, porque é a praia mais de vocês, né? Até mesmo, Felipe, que indicar um curso, né, não cabe a nós da comissão e nem ao CRP, né? A gente não faz essa indicação. Então, a orientação, eu acho que melhor para te trazer é realmente fazer uma pesquisa, né, de quais são essas pós que existem em Belo Horizonte, presencial ou online, e dar uma olhada, né, nos professores, no currículo Lattes desses professores, na experiência desses professores com o trânsito, e aí você fazer, de repente, a sua escolha, né, por qual pós vai te atender melhor nesse sentido. Eu penso que é a melhor orientação nesse momento, né? Então, Selma e Ana, né, nós já estamos chegando ao nosso tempo. Alguém gostaria de estar trazendo alguma pergunta para a Ana Luísa ou para a Selma? Posso fazer uma lembrança do passado? Claro, você lembra Roseli. daquele seminário que você falou agora? Eu estou lembrando aqui. Sim. E o coordenador de avaliação, eu não lembro, é Rodrigo Comini? Rodrigo... É isso mesmo? A Ana Lúcia. Ele falou que seria possível a gente trabalhar com os dados estatísticos. Você lembra disso? Lembro. Que quando deu? a gente procurou, Roseli, foi negado. Ah, é? É. E qual foi a justificativa? No momento, não teria quem pudesse atender para realizar essa pesquisa. Mas nós vamos tentar esse contato novamente. Eu acho que, de repente, esse evento pode ser o detonador desse processo, né? Então, Exatamente. você olha, foi colocado lá no evento a importância da pesquisa, patati patatá, considerando o evento que aconteceu em tal, gostaríamos de reiterar um compromisso que foi feito, você estava lá, você lembra? Sim, né? E nós temos a ata, né? Exatamente. Então, eu acho, gente, que tem que ser chato e tem que ser exigente, tem que ser mesmo. Mais assertivo, né, Roseli? Não, e eu concordo com você. É lógico que a gente recebe muitos nãos e muitas portas fechadas. Mas, de repente, olha só, eu acho que uma boa pauta que vai sair desse é essa. Olha, a gente precisa de trabalhar os dados. Será que agora a gente tem condição de repente, ter acesso a esses dados? Com certeza. E o mais importante, sabe, Roseli, é implicar as faculdades, né, até mesmo de Belo Horizonte, para nos auxiliar. E nós temos colegas que querem nos ajudar, né, para que a gente possa fazer uma construção. E nessa gestão que nós estamos, do Conselho, a ideia é essa, é ampliar, é ter uma interiorização, trazer parceiros para perto. Então, acredito que nessa próxima reunião que nós vamos ter com o presidente da Ultra Associação, da Actrans, eu tenho bons pensamentos e boas vibrações nessa parceria também. Eu acho que juntos a gente sempre é mais. Então, assim, enquanto ninguém largar a mão de ninguém,
a gente só vai construindo uma psicologia mais ética e mais científica, que eu acho que é o objetivo de todos nós aqui, né? Olha, eu já fico feliz de ter participado na reunião. Sair nessa proposta, eu acho que já é. Pode ser que não nem dê certo, mas já é. Mas nós vamos Então, passar para você. Já estou feliz. Agradecemos muito a sua participação, Roseli, e de todos e todas que estiveram aqui, fizeram as suas colocações, trouxeram seus questionamentos, né? Fizeram perguntas, né? E o site do Conselho está aí, né? No chat, nosso endereço. Se vocês tiverem perguntas para a comissão, dúvidas, né? Podem encaminhar, né? Que nós aqui, o pessoal da comunicação, responde para vocês sobre as datas, horários das nossas reuniões, e as notícias a gente sempre traz no jornal da quinta-feira, né, do Conselho. Então, quem é profissional e está com o endereço, né, atualizado, recebe esse jornal toda quinta-feira, e quem não é profissional ainda, é estudante, está conosco aqui na live, ou vai nos escutar durante a semana, né, você pode ter acesso ao jornal entrando no site do Conselho, e você vai conseguir ler todas as notícias, todas as informações e ações que a gente está desenvolvendo. E, Roseli, em dezembro, e todos vocês, nós vamos ter um congressão no final do ano, com a contribuição de todas as áreas, né? E quem sabe a gente já pode trazer notícias em dezembro de como caminha, né, a comissão de trânsito e essas pesquisas e ações, né? Vamos com fé aí nesse sentido. Gente, muito obrigada, Ana Luísa, muito obrigada, Selma. Obrigada, gente. Nós aqui agradecemos, Elza, pela oportunidade, agradecemos aí a participação da Roseli, que tanto nos, né, ativou aí as questões. E, Ana Luísa, muito obrigada, e a todos os participantes, muito obrigada. Agradecer aos nossos intérpretes de Libra, a sim. Laís e o Reginaldo, né, por estarem aqui conosco, e toda a nossa equipe de comunicação e TI, né, no nome da Carol, que está aqui conosco hoje, né, e o nosso querido Igor Tadeu, né, do TI, que está aí pertinho da gente, que tornou possível esse evento sem a gente ter problemas, né, com a conexão, com a fala, né, com o áudio. Então, muito obrigado, uma ótima semana a todos e todas, até um próximo encontro. Esperamos ver vocês na próxima reunião da Comissão de Avaliação aqui em Belo Horizonte. Beijão. Eu gostaria de dar parabéns para a Letícia França, que hoje é aniversário dela, e ela verdade. veio participar com a gente. Parabéns, Tá? Letícia. E gostaria muito de agradecer a participação da Érica, que é outra pessoa formidável no trânsito e também está aqui com a gente. Érica, muito obrigada, fiquei muito feliz em te ver aqui também. Ótimo. Muitas pessoas queridas, isso é muito bom. Muitas pessoas queridas aqui que veio falar com a gente hoje, né? Mesmo que não falou, estava aí com a gente. Obrigada. Em nome do CRP Minas, eu agradeço muito a participação de todas e todas aqui e as suas contribuições. E esperamos que vocês venham participar da comissão, né, de trânsito conosco, juntar, né, a nossa corrente. No mais, uma ótima semana a todos. Um beijo grande. Obrigadão.